Estamos iniciando o nosso programa Verdade Absoluta e a intenção deste programa é esclarecimento, conhecimento. Você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para que você possa receber os nossos novos vídeos, ok? E deixe também o seu comentário, seu like, porque isso é importante para o nosso programa. Ok? Muito obrigado. O assunto que nós queremos falar para você hoje e abordar diz respeito a algumas correntes de entendimento que muitos afirmam. Um conceito que algumas pessoas criaram, não digo 100%, mas sempre, em toda regra, há exceções. Nós sabemos que existe algumas pessoas que não pensam assim, que não entendem e não vê assim. Mas existe algumas correntes que afirmam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, do Altíssimo, ele era 100% homem e 100% Deus. Qual seria a sua opinião? Você acha que Jesus era 100% homem e 100% Deus? Este é o assunto que nós vamos abordar e é muito importante que você deixe o seu comentário no final, ok? Jesus, 100% homem, 100% Deus. Trocando a miúdos. Jesus, ele estava dividido 50% homem, puramente homem, como eu, como qualquer outro homem. E 100% ou 50% Deus. Mas alguns afirmam que ele era 100%, não 50%, 100% homem, 100% Deus. Então ele estaria dividido em duas etapas, uma humana e outra divina, uma terrena e outra celeste ou espiritual. Bem, quando nós analisamos, quando nós observamos na palavra, quando nós pesquisamos, porque eu costumo sempre dizer essas palavras em alguns assuntos relacionados a determinadas coisas da Bíblia. O que você pensa, o que você acha, o seu entendimento, a sua opinião, infelizmente, não surte efeito e não tem sustentação nem aval do Santo Espírito. Mas, ora, porque a sua opinião, o seu entendimento, o seu conceito, o conceito humano, diante de Deus, ele não tem valor? Simplesmente porque somos humanos, porque somos falhos, porque somos pecadores. Não somos perfeitos. Se fôssemos perfeitos, certamente a nossa opinião diante de Deus seria acolhida, mas pela nossa imperfeição de seres humanos que somos, a nossa opinião, o nosso pensar, eu acho, eu penso, para Deus nada vale, nem tem tampouco o aval do Santo Espírito de Deus. Então, voltando como eu estava dizendo, pesquisamos e não encontramos sustentação nem apoio bíblico para afirmar que o Senhor Jesus era 100% homem e 100% Deus. O que nós encontramos, na verdade, o que a palavra nos diz e nos garante, e aqui o que tem validade é a palavra. É a palavra, não é o que eu penso, não é o que o meu psique imagina. É o que a palavra diz. O que a palavra diz é o que tem valor. É o que tem apoio do Santo Espírito. Porque a palavra de Deus, ela é perfeita, é categórica, é direta, objetiva, sem falha, sem
subterfúgio, sem arrumado. É a palavra de Deus. Fora dela, não encontramos apoio, nem tampouco unção, para que possamos sentir firmeza no que afirmamos ou que alguém afirma. Então vejamos. Se o Senhor Jesus, vamos pensar, antes de citar alguns textos da palavra de Deus, se o Senhor Jesus fosse 100% homem e 100% Deus, como então nós poderíamos dividir em duas etapas? Primeiro, poderíamos fazer o seguinte: sendo Jesus 100% Deus e 100% homem, pegaríamos a parte espiritual, divina de Deus, como ele sendo Deus, segundo o que algumas correntes afirmam ser ele 100% Deus. Vamos falar da parte de Deus. Então, como poderia o Senhor Jesus contar vitória, sucesso na sua trajetória até a cruz, desde o seu nascimento, adolescência e tornando-se adulto, e no seu ministério de 3 anos e meio, como afirma a palavra, o seu ministério durou 3 anos e meio. Qual seria a graça? Qual seria o sucesso? O levantar da bandeira, o empunhar da bandeira de vitória e de sucesso do Senhor Jesus, sendo ele Deus? Porque na realidade, a vitória dele sobre o mal, isto é, a vitória de Jesus sobre o seu inimigo, ou arqui-inimigo, não teria graça nem vitória sendo Jesus Deus. Porque na realidade, o gostoso, o sabor dessa história verídica está em ele sobrepujar, ele vencer o inimigo, sendo ele homem, e o seu inimigo um ser espiritual. Porque, biblicamente falando, do começo da trajetória do primeiro homem até o presente momento, não temos conhecimento de que nenhum homem nascido de mulher tenha prevalecido acima do arqui-inimigo de Deus, daquele que é o opositor de Deus. Me refiro ao arqui-inimigo de Deus, o diabo. Qual seria a vantagem do Senhor Jesus sobre o inimigo, o diabo? Sendo ele Lúcifer. Esta palavra que eu costumo dizer, você não encontra na Bíblia, porque ela vem da Vulgata, do latim, mas quer dizer aquele que brilha, aquele que leva a luz, que era o título dado a ele antes da sua queda. Então, este ser criado por Deus, ou seja, criado pelo próprio Jesus, porque todas as coisas foram criadas pelo próprio Jesus, que antes de ser Jesus, ele era a palavra, o verbo. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas pelo verbo, pela palavra. Não se faz nada sem usar a palavra. Então, o logos, essa palavra do grego, logos, palavra, Deus usou o seu logos, esse logos que habitava nele, no próprio Deus, a palavra, como está escrito no Evangelho de João, 1 a João, no princípio era o verbo, a palavra, logos, grego, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, quem? O verbo, pela palavra. E sem ele, sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Bom, se Jesus é o Criador, que na realidade isso é verídico, é verdade, ele criou todas as coisas, ele também criou todos os anjos. Todos os seres angelicais
de Deus foram criados pelo Verbo, como está escrito. Sem ele, nada do que foi feito se fez, porque ele estava no princípio com Deus. E o Verbo era Deus, porque ele habitava no ser de Deus. Qual seria a graça do Criador prevalecer acima da criatura? Certa vez o Senhor Jesus disse: pode por acaso o barro dizer ao oleiro, não quero ser feito dessa forma? Não pode, porque o barro é barro. O oleiro, é o que molda, é o que dá forma. Ele amassa o barro, ele faz o que ele quer. Ele pode estar fazendo um pote no meio do caminho, do trajeto da sua construção, ele pode desmanchar e fazer outro elemento. Ele pode fazer um prato, uma quartinha, pode fazer qualquer outro, um vaso. Não pode o barro dizer ao oleiro que não quer ser feito dessa forma. O oleiro tem o poder, porque ele é o criador. O oleiro é aquele que cria. O barro não se autodetermina. O barro não se autocria. Não se forma por si mesmo. Ele precisa do criador, daquele que modela, daquele que dá, que através do traçar dos seus dedos com as suas mãos, ele dá o molde, a modelagem ao barro. Qual seria a graça do Criador prevalecer acima da criatura, sabendo que Jesus está acima, como Deus estaria acima da criatura? Então, com certeza, essa afirmação que Jesus era Deus 100% e 100% homem, o que podemos compreender e entender, segundo o que a palavra diz, é que na realidade o Senhor Jesus, ele não tinha nada de Deus. Ele não tinha nada de Deus. Ele era um homem, e aqui está a graça, aqui está o mistério. Um homem, puramente homem, de carne e osso, com as mesmas tendências que eu e que qualquer outro homem humano, o Senhor Jesus tinha. Sujeito a tentações, sujeito a paixões, sujeito a todo tipo de tentação, a fome, a sede, a frio, a calor, a tristeza, a fúria, a raiva. Certa vez o Senhor Jesus chegou à porta do templo e eles estavam vendendo, os cambistas, os comerciantes estavam vendendo na porta do templo, e ele desceu a lenha, raiva, porque ele disse para eles: a casa do meu pai será chamada casa de oração, e vocês a transformaram em covis de salteadores de ladrões. Raiva. O Senhor Jesus, ele sentia, assim como qualquer homem sente, raiva, porque ele era humano. Humano. A graça está em derrotar aquele que estava acima, porque Satanás é espírito e é um ser criado por Jesus. No princípio de todas as coisas, as criaturas de Deus foram criadas por Jesus, sendo ele o Logos de Deus, a palavra, o Verbo, que se fez carne, que tomou a forma humana, criou todas as coisas. Vencer aquele que estava com maior poder. Lá em Hebreus, nós lemos, em Hebreus, depois eu passo para vocês, que o Senhor Jesus, a palavra diz que ele foi feito menor que os anjos. Mas como, sendo ele Deus, poderia ele ser menor que os anjos? É o primeiro argumento em que nós contestamos veementemente, desafirmando, tirando este apoio e esta sustentação e esta corrente de entendimento que o Senhor Jesus era Deus, quando Hebreus diz que ele foi feito menor
que os anjos, por causa da morte, porque Deus não morre e Jesus morreu. Jesus tinha uma natureza meramente humana. O Senhor Jesus, ele só passa a ter a natureza divina depois da ressurreição, depois que ele recebe todo o poder e autoridade. Enquanto ele estava como homem, ele era meramente humano e não Deus. Eu gostaria de acompanhar com você 1 João 1,3. O Verbo, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E aqui nós vimos o seguinte: se você puder, abra a sua Bíblia em Lucas 4, Evangelho segundo Lucas 4, 17 a 21, e nós vamos encontrar o seguinte: Lucas 4, 17 ao 21, que está escrito assim. Lucas 4, 17 ao 21. Então lhes deram o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restaurar da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ora, se o Espírito do Senhor Deus está sobre Jesus, ele era humano. Não havia necessidade do Senhor Jesus citar Isaías, porque esse texto de Isaías diz respeito a uma profecia que Isaías já havia pronunciado em relação ao próprio Senhor Jesus. O Espírito do Senhor se cumpriu no dia em que o Senhor Jesus entrou na sinagoga, no templo, e leu esse trecho do profeta Isaías: O Espírito do Senhor de Deus está sobre mim. Se o Espírito de Deus está sobre ele, então ele não era Deus. Ele necessitava da unção do Espírito. Não havia necessidade de um Deus precisar da unção de outro Deus. Porque a palavra diz: não se pode servir a dois senhores. Então, quantos deuses existem? Alguns afirmam categoricamente Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na realidade, só há um Deus: o Altíssimo, o Pai, o Criador, o Eterno. Jesus é o Filho e o Espírito é o Consolador, cada um na sua função. Jesus Cristo é o Filho, Deus é o Pai e o Espírito Santo é o Consolador. Subentendemos que quando alguém diz três deuses, nós entendemos que eles querem dizer que há três entidades no céu iguais: Deus, Jesus e o Espírito. Três deuses, mas a palavra não dá sustentação para isso. A palavra diz que Deus é Deus e a minha glória a outro eu não darei. É o que está escrito. O próprio Deus diz: a minha glória a outro eu não dou. E quando ele diz que a glória dele ele não dá a outro, é qualquer outro, mesmo que seja o filho. Esse é o meu filho amado. A ele eu tenho prazer, ou nele eu tenho prazer. Nele eu me comprazo, tenho prazer. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. É o filho e não Deus. Deus é aquele que está acima de todos. Aquele a qual o Senhor Jesus, depois de vencer todas as coisas, irá entregar o poder e a autoridade que ele recebeu depois da sua vitória da cruz,
devolver, assim o que está escrito, devolver ao Pai toda a autoridade. Tudo aquilo que foi dado ao Senhor Jesus será dado de volta ou devolvido ao Pai. O Pai, ele abrange todas as coisas, porque ele está acima de todas as coisas, aquele que homem nunca viu, aquele que habita na luz sem acesso, inacessível, e que homem nenhum viu e jamais verá. Certa vez Moisés disse: Senhor, mostra-me a tua face. E ele disse: Moisés, homem algum poderia me ver e permanecer vivo. O Senhor Jesus, ele é um homem. Ele tem a essência de Deus. Ele diz: quem vê o Pai vê a mim. Eu e o Pai somos um. Talvez seja isso que atrapalha e traga uma certa confusão na mente de algumas pessoas que leem, mas não entendem e embarcam nessa premissa de que, olha, o Senhor Jesus disse que ele e o Pai são um só. Quem vê a mim, vê o Pai. Foi Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai. Ô Filipe, há tanto tempo estou convosco e você ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Na essência, não é que Jesus seja o Pai, porque se Jesus fosse o Pai, onde estaria Deus? Se Deus fosse Jesus, onde estaria o Filho? Cada um tem uma posição definida. Jesus é o Filho, aquele que era o Verbo que se fez carne. O texto não diz que ele se fez Deus ou que era Deus. Em lugar algum você encontra isso. O Verbo se fez humano. O Verbo se fez carne. O Verbo, que era divino, se fez carne e habitou entre os homens. Jesus, ele é homem e permanece até hoje como homem, que foi visto por muitos, que apareceu a Saulo de Tarso mesmo depois da ressurreição, muitos dias pela frente, anos depois, ele aparece a Saulo de Tarso no caminho de Damasco, assim como apareceu a muitos, assim como apareceu em torno de 40 a 50 dias depois da sua ressurreição, e a gente sabe que isso aconteceu quando ele entrou no local, na casa onde eles estavam, e a paz seja convosco. E eles viram, comeram. Deus não come. Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem, adorem em Espírito, em verdade, porque Deus é Espírito. Jesus comeu. Deus não come. Deus não é uma matéria palpável. Jesus tem uma matéria, olha, Tomé, bota aqui do meu lado, onde a lança furou, e toca nos cravos das minhas mãos, e veja que eu sou carne. Eu não sou um vulto, eu não sou um fantasma. Ele disse isso a Tomé, porque Tomé não creu. Alguns já tinham visto o Senhor Jesus depois da ressurreição, e Tomé ainda não tinha visto. Jesus, ele permanece com um corpo, mesmo tendo autoridade, mesmo tendo o poder de Deus sobre ele, porque agora ele detém, porque o próprio Deus assim passou para ele. Por isso que ele disse na transfiguração, quando ele apareceu juntamente com Elias e Moisés: esse é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. Em outras palavras, é por ele, vai ser por ele, e isso se concretizou depois da ressurreição, quando o Senhor Jesus disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele deteve todo o poder. E eu acho interessante que o Senhor Jesus deteve esse poder de Deus, não no período do seu ministério como homem, mas depois da sua ressurreição. O Senhor Jesus, ele detém todo o poder e toda a autoridade de Deus, porque Deus assim passou para ele, porque ele venceu, porque ele cumpriu a sua meta, porque ele fez todas as coisas que o próprio Deus exigia.
para que resgatasse o homem e tirasse, derrubasse a parede de separação entre o homem e Deus. Jesus cumpriu cabalmente toda a vontade do Pai. E aí ele deteve todo o poder. Não deteve só a metade do poder. Ele deteve todo o poder. Ele não disse a metade do poder, 50% do poder meu Pai me transferiu para mim. Ele disse todo o poder. É categórico. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Certa vez o Senhor Jesus, no seu ministério, ele disse, relacionado ao advento, à sua volta, ele disse, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, senão somente Deus, o Pai. Ele estaria mentindo? Não. Ele estava falando a verdade. Por quê? Porque ele estava como homem. Você já viu, se Jesus fosse Deus, como é que ele não sabia o retorno dele? Como é que ele, como Deus, ele não detinha esse conhecimento, não detinha esta essência de Deus na sabedoria de saber todas as coisas? Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente Deus. Mas, depois que ele recebe, quando ele é ascendido e depois volta, ele disse a Maria Madalena, não me toques porque eu ainda não subi para o Pai. Mas depois que ele subiu, alguém pôde tocar, assim como Tomé tocou nos cravos, ele comeu, esteve com eles durante aí 40, 50 dias. Deus não come, Deus não dorme, Deus não tem matéria. Jesus tem uma matéria e ainda hoje permanece com uma matéria. Mesmo ele detendo hoje, depois da vitória dele, detendo a autoridade que o Pai passou para ele de Deus, essa procuração que Deus transferiu para ele. Mas no seu ministério evangelístico, Jesus era meramente humano, um homem. E nem podia ser tentado, porque ele foi tentado em todas as coisas. Muita gente pensa que o Senhor Jesus foi tentado somente aquelas 3 tentações que o diabo o tentou. Não, a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Porque mesmo sendo humano, como era, de carne e osso, mas ele não tinha a essência do homem, ele não tinha esta semente pecadora do homem. O homem tem uma semente ruim que está dentro dele, mesmo depois que ele se converte ao Senhor Jesus, ele continua com a semente do pecado, e só pode ser desfeito, e só vai ser desfeito, esta semente só morre e é maculada com a morte, o salário do pecado e a morte. O homem só deixa de ser pecador e de pecar quando ele morre. O Senhor Jesus, ele não tinha essa semente, porque ele não veio da vontade do homem. Ele veio da vontade de Deus e da essência do Espírito Santo que o gerou no ventre de Maria. Entenderam? Jesus não era 100% Deus, ele era 100% homem e puramente homem, de carne e de osso, e não existe nenhum texto bíblico que confira, que confirme, que dê sustentação ou apoio para que alguém afirme que Jesus era 100% Deus, 100% homem no seu ministério. Não, não existe apoio bíblico para tal afirmação. E o que nós vimos aqui é o seguinte: Hebreus 2, de 7 a 9, um Deus menor que os anjos. Falei agora, ele foi feito menor que os anjos. Você já viu um Deus que tem a natureza de Deus, que é 100% Deus, ser menor que os anjos? Isso não faz o menor sentido, nem tem a menor graça. Um Deus menor que os anjos. Ele foi feito menor que os anjos, porque
Porque os anjos são superiores aos homens mortais, meros mortais como eu, como você, como qualquer homem da terra. Os anjos são superiores, porque os anjos de Deus são imortais. Você sabia que o diabo ele é imortal? É. Ele subsiste há séculos. Continua com a mesma idade do tempo que ele foi feito. E um dia vai morrer? Não. Não existe nenhum texto na Bíblia que diga que ele vai morrer. Ele vai sim ser aprisionado, vai ser acorrentado no lago de fogo e lá ficará por toda a eternidade, ele e toda a sua coja. Mas morrer não, porque Deus fez os seres celestiais, angelicais, para serem eternos. Não morrem. Mas Jesus, ele morreu. Um Deus não morre. Um Deus não pode ser tentado pelo mal. A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, nem a ninguém tenta. Como é que Jesus tinha 100% da natureza de Deus e o diabo tentou Deus? Já imaginou isso? Não tem o menor cabimento. E Filipenses, eu falei agora há pouco de Hebreus 2, 7 a 9. Um Deus menor. Não existe um Deus menor. Um homem menor que os anjos. Mas Deus não. Jesus era simplesmente, puramente humano. E Filipenses 2, 5 a 8, não usurpou ser igual a Deus, mas se despiu da sua deidade. Ora, você sabe a palavra se despir? A palavra se despir, se você pegar essa palavra e traduzir, for colocar a tradução dela original, do grego, porque todo o Novo Testamento foi grego, foi escrito no grego, a Septuaginta, então você vai ver o seguinte: quando eles verteram, os alexandrinos, os gregos alexandrinos verteram o Novo Testamento para o grego, então essa palavra, ela ficou conhecida como Septuaginta. Então o que acontece? A palavra cartagel quer dizer se despir. A palavra que Paulo usou aqui em Filipenses 2, de 5 a 8, ele usa o termo do grego. Paulo falava muito bem grego, porque ele também era helenista. Ele foi criado, era um judeu, mas criado na Grécia, com a sua sabedoria e eloquência, em falar muitas línguas, como poliglota que ele era. Então, ele usou esse termo em Filipenses 2, de 5 a 8, cartagel. Esta palavra grega quer dizer se despir, deixar de ser, abandonar, pôr de lado o poder. Entendeu? A palavra usada aqui em Filipenses diz que a palavra cartagel é usada por Paulo. Ele se despiu, assim como está escrito, não usurpou ser igual a Deus, mas cartagel, se despiu da sua deidade. O que é se despir? Tirar a roupa. Quando você tira a roupa, fica pelado. Você tirou a roupa. Ele se despiu da sua deidade, isto é, deixou de ser Deus. Ele se despiu porque antes ele estava com Deus e era Deus. É o que o texto diz. Antes de ser homem, de tomar a forma do homem, ele estava com Deus. Ele tinha a essência de Deus. Ele tinha o poder dado por Deus como Deus. O verbo era Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com o Pai. E todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, nós vimos aqui que a palavra cartagel quer dizer se despir, deixar de ser, pôr de lado, aniquilar o poder, abandonar. Eu estou tirando a roupa da autoridade de Deus e me tornando um homem meramente humano. Porque se fosse Deus, não morreria. Se fosse Deus, não poderia ser tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo diabo ou por nenhuma força maléfica, e nem a ninguém tenta.
Então é o que o texto deixa bem claro. Então, essa corrente que surgiu no meio evangélico cristão, não sei se no meio católico, apostólico, romano, mas no meio evangélico, em algumas correntes, não digo todos, porque eu entendo há muito tempo que isso daí é totalmente fora, está fora dos ditames da palavra. Isso é ideia, isso é pensamento vago, entendeu? Coisas que o homem coloca na cabeça. O homem fantasia muito e diz que o Senhor Jesus era 100% Deus. Não era, não. Jesus era 100% homem. Ele só detém este poder que antes, como verbo, ele tinha de Deus, depois que ele vence a morte e depois da sua ressurreição. Todo poder. Ora, vamos ver. Pegue agora esta palavra. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, se todo poder foi dado agora, ele não era Deus? Porque se fosse Deus, ele deteria todo o poder antes. Aqui está o fato da coisa verdadeira. Se fosse Deus, por que agora ele está recebendo todo o poder e autoridade? Então não era. Porque um Deus ele detém. Mesmo que ele fosse homem e 100% Deus, ele detinha todo o conhecimento. Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, só o pai. Mas agora ele sabe. Porque ele detém o poder e a autoridade que foi dada, passada para ele. Hoje Deus não pode fazer o que ele quer. Isso parece uma coisa absurda, não é verdade? Deus não pode fazer o que ele quer. Ele precisa da autorização do filho. Por quê? Porque Deus pegou todo o poder e passou para o filho. Por isso, quando você ora pedindo alguma coisa, tudo que você pedir ao Pai em meu nome, o Pai não pode dar sem ir endereçado à procuração do filho, porque você não recebe. Por que não recebe? Porque o Pai pegou toda a autoridade e passou para o filho. Entendeu? O filho agora detém o poder e a autoridade de Deus. Ele agora é Deus, porque ele venceu a morte, porque ele venceu o maligno, porque ele foi vitorioso. Teve êxito e sucesso na sua empreitada contra o mal. Você tem que endereçar o nome de Jesus para receber alguma coisa. O poder, a autoridade, a glória e o louvor é de quem? De Jesus. Porque foi Jesus que foi à cruz. Quem venceu foi Jesus. Quem derramou sangue foi Jesus. Como homem e como meramente homem, ele venceu aquele que era poderoso, a saber, o diabo. Muito mais acima dele em poder, porque é uma criatura imortal, com poderes. Jesus certa vez disse: se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Não é? Se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Um Deus jamais diria isso, porque ele estaria caindo em contradição. Mas ele estava falando que ele realmente não podia fazer. Tudo que ele ia fazer, ele tinha que ter autorização do Pai. E certa vez ele disse: essas coisas que eu faço porque meu Pai me ouve sempre, porque eu faço a sua vontade. Um Deus não precisaria de outro Deus, sendo ele Deus. Isso daí é mitologia barata grega. Apolo, Zeus, e aquela baboseira que os gregos têm, Poseidon, não é isso? Muitos deuses com o mesmo poder, absorvendo o mesmo. Ninguém é maior do que ninguém aqui, todos são iguais. Zeus, Apolo, não é? Aqueles deuses gregos da mitologia grega, Poseidon, o deus dos mares, são todos com o mesmo poder. Não, só há um Deus único, o Pai, que passou para o Filho o mesmo poder que ele antes detinha. Hoje o poder e a autoridade pertence a Jesus. Mas Paulo, segundo o que ele escreveu, ele diz que um dia, depois de vencer todas as coisas, porque
nem todas as coisas estão subjugadas sobre o seu poder ainda, até que ele coloque por último o último inimigo debaixo dos pés, que é a morte. Então ele, depois de vencer e restaurar todas as coisas, ele devolverá para o Pai, é o que está escrito, para o Pai, tudo aquilo que o Pai passou para o Filho. Hoje Jesus detém o poder e a autoridade de Deus, mas o homem que foi visto, que comeu, que sofreu, que foi morto, como um homem qualquer. Deus não sofre, Deus não come, Deus não dorme, Deus não sente dor. Jesus sentiu, suou sangue. Antes de ser crucificado, ele já sentiu a dor da morte. E não pode ser tentado pelo mal, porque o mal não tenta Deus. Porque o barro não pode dizer ao seu feitor, eu quero ser feito desse jeito. Se Jesus fosse Deus, o próprio a acusá-lo de abuso de autoridade seria o diabo. O próprio inimigo passaria isso diante da face do próprio Deus, assim como ele fez com Jó. Quando o próprio Deus, conversando com ele, ele perguntou, você viu meu servo Jó? Homem temente e justo, que se desvia do mal. O diálogo. Ah, mas o senhor sabe que ele só é assim porque o senhor cercou ele de bens, de tanta coisa, saúde, uma família grande, teve tudo que ele tem. O diálogo. Esse diálogo ele teria com Deus e diria abertamente ao Todo-Poderoso. É muito interessante. Nenhum homem nascido de mulher conseguiu me vencer. Todos caíram. Agora você manda esse que está superior a mim, que foi o meu Criador, que me criou porque está escrito que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, ele me criou, e você manda ele para me vencer. Isso não tem graça. O Criador acima da criatura. Não. Deus é extremamente zeloso, cauteloso e perfeito no que faz. Ele mandou um homem abaixo do inimigo, de carne e de osso, assim como Adão, assim como eu e assim como qualquer homem natural, para vencer aquele que estava acima dele. Jesus não era Deus. Ele hoje detém o poder de Deus, mas no seu ministério como homem era meramente humano. E disso ninguém pode fugir da realidade. Outra coisa, em 1 João 4,12 diz, ninguém jamais viu a Deus. Porque Deus é Espírito, Jesus tem um corpo. E ainda hoje permanece com o corpo. E quando retornar, quando vier para aplicar o seu reino, implantar o seu reino milenar, ele virá com um corpo. Com o mesmo corpo que ele ressurgiu de entre os mortos. Jesus tem um corpo palpável, como ele disse a Tomé, toca aqui na minha mão, Tomé, e veja que eu sou carne, eu não sou espírito, eu tenho uma matéria, Tomé. Deus não tem matéria porque ele é um ser abstrato, é um ser espiritual, e importa aqueles que adoram a Deus, o adorem em espírito e em verdade, porque ele é Deus. E segundo o Evangelho de João 5,31, diz o Senhor Jesus, se eu dou testemunho de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Deus jamais faria isso. Deus não faria isso, porque Deus é Deus. Mas ele disse, se eu dou testemunho de mim mesmo, porque um homem não pode dar testemunho de si mesmo, um homem não pode fazer isso. Mas ele fez como homem, dar o testemunho de Deus e não dele. Bom mestre, disse o jovem, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Aquele jovem falou com o Senhor Jesus com sede de herdar a vida eterna. Bom mestre. Jesus disse, não me chames de bom, bom só há um, que é Deus. Ora, um Deus jamais faria uma coisa dessa. Não me chames de bom, bom só há um. Ele não disse que havia dois deuses,
ou três deuses? Não me chames de bom, porque só há um que é bom, Deus. Jesus se colocou como homem e era homem. Ele estava certo. E Tiago 1,13 diz: Jesus foi tentado e Deus não pode ser tentado. Em Tiago, esta afirmação, o próprio Tiago diz: Deus não pode ser tentado e nem a ninguém tenta. Isaías 42:8 diz: Deus não dá a sua glória a outro. Deus não dá a sua glória a outro. A minha glória de Deus a outro eu não darei, porque Ele é Deus. Jesus hoje detém o poder de Deus porque o próprio Deus recuou, deixou este poder e autoridade com o Filho até ele concretizar todo o seu relato de autoridade sobre os habitantes da terra e restauração de todas as coisas. Quando ele restaurar todas as coisas que ainda não estão restauradas, ele devolverá este poder para o próprio Deus. Por isso que o texto de Apocalipse é muito enfático. Quando o texto João diz o seguinte, que olhando para o livro que era selado com 7 selos por dentro e por fora, não foi achado ninguém digno. E isso é muito forte e é muito interessante e misterioso. Eu, João, chorava muito porque não foi achado digno. Já imaginou? No céu de Deus não foi achado digno ninguém. Eu estou falando na íntegra. Não foi achado ninguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E eu, João, disse João, chorava muito. Porque eu disse, pronto, está tudo perdido. Se não foi achado ninguém digno, todos nós estamos perdidos. Mas veio o ancião de dias e disse, não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E aquele que tinha um aspecto de morto, mas que estava vivo, Jesus, foi e tomou. E esse texto aqui é muito forte. Ele não pediu, papai, painho, meu Deus, por gentileza, me dê aqui. Ele disse, não, o texto está escrito na íntegra. Ele foi e tomou. Esse tomou é muito forte. Tomar não é pedir. Uma coisa é você pedir a alguém, licença aqui, e outra é você tomar. E ele foi e tomou da mão daquele que estava assentado no trono, Deus, e abriu. Alguém pergunta, então, por que Deus não pôde abrir o livro? Porque o texto está dizendo que não foi encontrado ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, capaz de abrir o livro, nem sequer olhar para ele. E por que Deus não abriu? Deus é Deus. Por que não foi encontrado ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem no mar, nem em campo algum, ninguém digno? Ora, ninguém digno é o que o texto está escrito de Apocalipse. Ninguém digno, mas o Cordeiro foi digno de abrir o livro. Sabe por quê? Sabeis por quê? Porque quem foi à cruz foi Jesus. Deus não foi à cruz derramar sangue por você. Deus não podia abrir o livro. Isso seria impossível. A palavra é esta, impossível, porque Deus não pode usurpar. Deus não pode transgredir. Deus não pode passar por cima daquilo que é verdadeiro, que é justo. E a justiça estava naquele que venceu, naquele que subiu ao pódio como o vencedor, Jesus. Por isso que só ele foi digno de abrir o livro. Aí você já começa a entender que Deus já não detinha o poder, Deus não detinha o poder para abrir o livro, porque o poder e a autoridade todo o poder foi dado no céu e na terra ao Filho. E só o Filho agora era capacitado para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Entendeu? 10:18, porque me chamas de bom, se só há um que é bom, citei agora, o jovem. Deus
não diria isso? Não me chames de bom. Ora, se eu sou Deus, por que eu vou dizer que eu sou ruim? Não me chames de bom, porque na realidade não existe nenhum homem bom. Não existe. Jesus, na qualidade de homem, ele se colocou na qualidade de homem, mesmo sendo um ser sem pecado e que nunca pecou, mas ele se colocou, porque ele tomou a forma humana. Ele tinha que ser semelhante ao homem. Não chame nenhum homem de bom, porque só há um que é bom. Olhe, aquele que está no céu, Pai, Deus. Isaías 45, 22. Não há outro Deus fora de mim. É Deus que está dizendo, não há outro Deus fora de mim. 1 Coríntios 8, 6. Há um só Deus, o Pai, e Jesus Cristo é o Senhor. Entendeu? Só, olha, o texto é categórico. 1 Coríntios 8, 6. Há um só Deus, o Pai, e Jesus Cristo, que é o Senhor. Só há um Deus, não está dizendo que há dois. Evangelho segundo João 1,14. E o verbo se fez carne. O verbo se fez carne como eu, como qualquer outro homem, como qualquer ser humano. O verbo, o logos de Deus, palavra logos do grego, palavra, verbo, palavra. Ele estava no princípio, antes de tomar a forma humana, era Deus. Porque o texto diz, estava com Deus e era Deus. Porque ele estava antes de tomar a forma humana. E Mateus 24, 36. Daquele dia e hora ninguém sabe senão nem o Filho, nem os anjos, só o Pai. Daquele dia e hora. Agora há pouco eu falei sobre esse texto e disse que citaria para você. Mateus 24, 36. Ninguém sabe daquele dia e hora. Por quê? Mas ele não era Deus, 100% Deus? Não era 100% Deus porque não sabia? Porque não era Deus. Entendeu, meu querido? Minha querida? Não era Deus, era homem. E como o homem não detém este poder, não detém, a não ser que o Pai permita, todas as coisas o Pai me permite que eu faça, porque eu faço a vontade do Pai. Evangelho segundo João 10, 30. Eu e o Pai somos um. É aí que muita gente se perde. Tá vendo? Jesus Cristo era Deus. Jesus Cristo e Deus são um só na essência, no amor, no querer. Eles querem a mesma coisa. Paulo diz, irmãos, rogo-vos que faleis a mesma coisa, que tenhais o mesmo sentimento. Ora, como é que eu posso estar cogitando em dois pensamentos se eu tenho a mente de Cristo? Se o Espírito Santo de Deus habita em mim? Como é que eu posso estar dizendo uma coisa e você, irmãozinho, dizendo outra? Como é que eu tenho um sentimento e você outro? Como é que eu tenho uma fé e você outro? Então, se alguém pensar assim, fica complicado. Porque Paulo está dizendo, olha, você deve ter o mesmo sentimento, falar a mesma coisa. Eu e o Pai somos um. Porque a vontade do meu Pai é a minha vontade. Entendeu? Cuidado para não transferir isso achando que Jesus era Deus. Deus, 100%. Homem 100%. Não, ele era 100% homem e meramente homem. E também o Evangelho de João 14, 9 diz o seguinte: quem vem a mim, né? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. E aí outros, tá vendo aí? Quem vê a mim, vê o Pai. Eu acabei de falar atrás, Felipe, porque você me viu, agora é você que está, poxa, me mostra-nos o Pai, Senhor. Mostra-me o Pai. Felipe, há tanto tempo que eu estou com você. Está pedindo, Felipe? Mostra-me o Pai. Há tanto tempo eu estou com você e com vocês e você ainda não viu o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ora, a vontade do Pai é a vontade de Jesus. Ambos têm a mesma vontade e o mesmo sentimento. Imaginou Jesus com um sentimento e uma vontade de Deus com outra? Dois governos com dois pensamentos. Se uma casa está dividida, diz Jesus, não subsiste, não é verdade? Não pode estar cogitando em dois pensamentos. A vontade de Jesus é a vontade do Pai. Não que Jesus fosse, como homem, no seu ministério, Deus. Não, era 100% homem, meramente homem.
Se Jesus fosse Deus, onde estaria o Pai? E se Deus fosse Jesus, onde estaria o Filho? Deus é o Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo o Consolador. Entendeu? Então fica patente e claro, Jesus não era 100% Deus e 100% homem, e ele era simplesmente homem. Homem. Hoje ele é um ser espiritual, totalmente Deus, porque Deus assim o fez como Deus hoje por causa da sua vitória, desde a sua ressurreição. Hoje ele detém o poder de Deus e está acima de todas as coisas. E lá em Apocalipse diz: e os anjos de Deus o adorem, porque ele é Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração pertencem ao Senhor Jesus por todos os séculos e de séculos sem fim. Amém. Entendeu? Graças ao Senhor Jesus, que eu espero que você tenha compreendido que Jesus Cristo, no seu ministério, o Senhor Jesus era simplesmente homem, meramente homem, mas não pecou porque não tinha a semente, né? Não tinha a semente do homem. Ele não veio da vontade do homem. Por isso que não pecou. Que certamente se tivesse vindo da vontade do homem, tivesse vacilado, não é? Porque a Bíblia diz que Deus, olhando do céu para a terra, não encontrou nenhum justo, nenhum sequer. Todos se desviaram, todos transgrediram e todos se tornaram inúteis, porque são da vontade do homem, da carne do homem, do desejo do homem e da vontade do homem. Mas Jesus, da vontade de Deus, na essência do Espírito Santo de Deus, ele foi gerado para que pudesse derrotar o seu inimigo feroz, que estava acima dele, mas mesmo sendo um homem, a Bíblia diz que o primeiro Adão era carnal, mas o segundo Adão é espiritual, porque ele fez a vontade do Pai. Amém? Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo encontro.